Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, no domingo 28 de nosso catecismo, aprendemos sobre a Santa Ceia. O ensino se estende em 3 domingos, domingo 28, 29 e 30. Isso porque, sendo um catecismo elaborado no século XVI, onde o debate sobre este e outros assuntos estava em alta, os elaboradores do catecismo de Heidelberg, por exemplo, deram ênfase quando trataram deste assunto, ou seja, do assunto da Santa Ceia. E aqui nós temos respostas tanto aos romanistas, Esse é o ensino que nós temos no catecismo, respostas também aos romanistas, como também aos luteranos. Embora que venhamos encontrar respostas aos luteranos, por exemplo, no domingo 18, de uma maneira um pouco mais explícita. Isso nos mostra o quanto este assunto era debatido ao ponto de levar muitos cristãos reformados à morte. Nós temos exemplo aqui no Brasil, em solo brasileiro, nós temos sangue de mártires reformados, huguenotes franceses que defenderam a doutrina bíblica da Santa Ceia contra o tradicionalismo dogmático romanista, pagando assim com sua própria vida. Esse é o testemunho que nós temos na Confissão de Fé da Guanabara, por exemplo. Já tive a oportunidade de ir em Santana, no primeiro encontro da Fé Reformada, palestrar sobre isso. Mas eu quero ler aqui, nessa introdução, o artigo 5 da Confissão de Fé da Guanabara, para os irmãos terem uma ideia de como os huguenotes, como aqueles que foram martirizados por sua fé, defenderam o ensino bíblico da Santa Ceia. Diz bem assim, artigo 5 da Confissão de Fé da Guanabara. Cremos que no Santíssimo Sacramento da Ceia, com as figuras corporais do pão e do vinho, as almas fiéis são realmente e de fato alimentadas com a própria substância do nosso Senhor Jesus, como nossos corpos são alimentados de alimentos. E assim, não entendemos dizer que o pão e o vinho sejam transformados ou transubstanciados no seu corpo, porque o pão continua em sua natureza e substância, semelhantemente ao vinho, e não há mudança ou alteração. Distinguimos, todavia, esse pão e vinho do outro pão que é dedicado ao uso comum, sendo que esse nos é sinal sacramental sobre o qual a verdade é infalivelmente recebida. Ora, esta recepção não se faz senão por meio da fé, e nela não convém imaginar nada de carnal, nem preparar os dentes para comer, como Santo Agostinho nos ensina dizendo: por que preparas tu os dentes e o ventre? Crê e tu comeste. O sinal, pois, nem nos dá a verdade, nem a coisa significada, mas nosso Senhor Jesus Cristo, por seu poder, virtude e bondade, alimenta e preserva nossas almas, e as faz participantes da sua carne e de seu sangue, e de todos os seus benefícios. Vejamos a interpretação das palavras de Jesus Cristo. Este pão é meu corpo. Tertuliano, no livro 4 contra Marcião, explica estas palavras assim: este é o sinal e a figura do meu corpo. Santo Agostinho diz: o Senhor não evitou dizer, este é o meu corpo, quando dava apenas o sinal do seu corpo. Portanto, como é ordenado no primeiro cânon do Concílio de Nicéia, nesse santo sacramento não devemos imaginar nada de carnal, nem nos distrair no pão e no vinho, que nos são neles propostos por sinais, mas levantar nossos espíritos ao céu para contemplar pela fé o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, sentado à destra de Deus, seu Pai. Neste sentido, podíamos jurar o artigo da Ascensão com muitas outras sentenças de Santo Agostinho, que omitimos temendo ser longas. E agora, um trecho do artigo 7, do artigo 8, aliás, ele diz bem assim: o santo sacramento da ceia não é alimento para o corpo como para as almas, porque nós não imaginamos nada de carnal, como declaramos no artigo 5º, recebendo por fé, a qual não é carnal. Esses são os exemplos daquilo que os mártires da Guanabara, no século XVI, defenderam aqui no Brasil, e por isso perderam a sua vida. Pois bem, irmãos, essa confissão, então, custou a vida daqueles irmãos. Na pergunta 75 do nosso catecismo, aprendemos sobre como nós temos parte no único sacrifício de Cristo. Aprendemos sobre a natureza deste sacramento, sobre a natureza, do sacramento que nos ensina sobre justamente a nossa ligação com Cristo.
E também temos aqui promessas. Aprendemos sobre as promessas do Senhor nesse sacramento. Quais promessas então? Primeira, é a resposta à pergunta 75. Primeira, tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. A segunda promessa, tão certamente quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Basicamente, então, irmãos, o que aprendemos aqui é um conceito fiel da Santa Ceia, onde somos verdadeiramente alimentados por Cristo. Este é o ensino bíblico reformado sobre a presença mística de Cristo ou espiritual na Santa Ceia, verdadeiramente nos alimentando, fortalecendo a fé do seu povo. Tal como aprendemos no ensino do batismo, por exemplo, a Santa Ceia não é uma mera ordenança, mas um sacramento, tal como a Páscoa o era para os judeus. Na verdade, a Santa Ceia, que tal como o batismo substituiu a circuncisão, substitui a Páscoa. É isso que é o ensino que nós temos na própria Escritura. Cristo instituiu a Santa Ceia na Páscoa, quando comemoravam a Páscoa. Ou seja, isso nos ensina que nós somos realmente alimentados por nosso Senhor Jesus Cristo, espiritualmente, com o seu corpo crucificado e com o seu sangue derramado. A pergunta, então, que deve nos levar à reflexão é: como é que isso acontece? Não é? Porque essa é uma declaração de nosso catecismo. E a Escritura também nos ensina isso. E vamos ver isso na pregação. Mas como é que isso funciona? Então eu quero ler a pergunta básica da pregação de agora de manhã, que é a pergunta 76, diz bem assim: o que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Resposta: primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos, e vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo são por uma única alma. Isso é o ensino sobre como Cristo nos alimenta com o seu corpo crucificado e com o seu sangue derramado. Eu quero então agora, irmãos, ler o texto da Palavra de Deus, o texto básico da pregação, que é o texto de Colossenses, capítulo 1, do versículo 21 ao 23 apenas. Colossenses 1, verso 21 ao 23. Colossenses, capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Nós sabemos que do verso 13 até o próprio verso 23, Paulo realmente mostra a excelência da pessoa e da obra de Cristo, não é? E nesses versos específicos aqui nós temos um ensino muito importante para nós, irmãos. Diz bem assim a palavra do Senhor, Colossenses, capítulo 1, do verso 21 ao 23, diz bem assim: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis, e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui, esse é o texto que nós vamos refletir bem hoje pela manhã. Eu vos proclamo o Santo Evangelho sob o seguinte tema: a nossa consolação, a consolação em nossa união com Cristo. A consolação em nossa união com Cristo. Esse é o foco do ensino sobre a Santa Ceia. Na primeira parte, então, irmãos, iremos aprender que, primeiro, éramos inimigos de Deus, mas Cristo nos reconciliou. É o que Paulo diz aqui no verso 21. É o que ele está afirmando aqui, não é? Nós também lemos isso em Efésios 2, em verso 17, bem assim: e vindo, ele evangelizou paz a vós que estáveis longe e paz aos que estavam perto. A ideia de reconciliação.
de romper com a parede de separação. Essa é a obra de Cristo. Se o batismo é sinal que pertencemos a Deus por sua graça e que em Cristo morremos para o pecado e vivemos uma nova vida, a Santa Ceia, sem dúvida, é sinal de que Cristo alimenta essa nova vida que Ele nos deu, não é? Que Ele alimenta essa vida. Ele nos mantém então firmes, Ele nos dá força nesse sentido para continuarmos sempre em nosso compromisso de fé com Ele. A Santa Ceia nos ensina claramente sobre o que Cristo fez por nós, lá na cruz. Falamos, por exemplo, da morte de Cristo, não como algo que é apenas de exemplo, não é algo exemplar, mas como algo concreto que toca em nossa vida, que altera completamente, nesse sentido, o curso de nossa vida. Nós andávamos como filhos da ira, mas pela obra de Cristo, nós somos transformados, não é, em filhos de Deus, pela fé. Quando pensamos então na Santa Ceia, é a isso que devemos nos referir, como algo seguro que nos ensina sobre o que isso fez por nós. A Santa Ceia nos ensina então claramente sobre a obra do Senhor e fala-nos do seu sofrimento por nós. Nós somos lembrados na Santa Ceia que em Cristo, por sua obra maravilhosa, temos o perdão de todos os nossos pecados diante do Senhor. Agora, irmãos, como Paulo ensina aqui, é preciso compreender que se em Cristo fomos perdoados e temos uma nova vida, temos que lembrar que antes desta obra aplicada em nós, nós éramos por natureza inimigos de Deus. Paulo faz questão de lembrar isso aos Colossenses. Ele vai dizer justamente isso no verso 21, e a vós outros, não é? E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, por vossas obras malignas. Ou seja, como qualquer outro que não crê no Evangelho, nós éramos filhos da ira. É assim que nós somos tratados aqui. E Paulo faz aqueles cristãos recordarem disso. Isso é importante para nós. Às vezes alguém pode pensar bem assim, ora, quem vive de passado é museu, não é? Ora, eu digo, rebatendo esse pensamento, que quem não tem história, quem não olha para o passado, está fadado a cometer os mesmos erros. Nós precisamos do passado. Nós somos uma coisinha bem pequenininha, baseada em toda a história. Essa é a realidade. Nós temos que olhar para trás. E não olhar no sentido geral apenas, mas também a nossa própria vida. Às vezes nos esquecemos de onde Cristo nos tirou. Pensamos, nós somos bons, não é? Nós somos capazes. E isso acontece por uma falta de reflexão em quem nós somos, interiormente falando. Aonde nós estávamos, na sarjeta, sem Deus no mundo, perdidos, sem esperança do Evangelho, não tínhamos expectativa nenhuma quanto ao futuro. Qual era a nossa expectativa? A de toda pessoa ímpia, a de todo incrédulo, que é o quê? Trabalhar, né? Juntar algum bem, em seguida envelhecer e morrer. Acabou. Cristo nos deu uma visão muito maior do futuro, uma expectativa completamente incomparável e esperançosa, irmãos. Então, é importante que venhamos lembrar de onde nós fomos tirados pelo Senhor. E Paulo faz isso. Lembra aqueles irmãos que eles eram ímpios, pagãos, que eles não adoravam o Deus verdadeiro. E aqui podemos compreender de cara que mensagem maravilhosa o Senhor nos dá. Que mensagem tão bendita que o Senhor nos dá. Cada vez que nos reunimos para celebrar a Santa Ceia, somos lembrados disto, de que Cristo pagou um alto preço, irmãos, para nos libertar dessa situação de condenação. Ele pagou um preço altíssimo para que nós pudéssemos orar a Deus e chamá-lo de Pai. E termos a esperança e o consolo de Deus como nosso Pai. É por isso que ele faz os cristãos lembrarem, e a vós outros também, que outrora, em outro tempo, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, não é? E somos lembrados então dessa inimizade passada, e que agora em Cristo recebemos o perdão de Deus. Devemos então glorificar o Senhor por causa disso. No verso 21, Paulo afirma que éramos inimigos no entendimento. Nós éramos inimigos no entendimento, não é? Às vezes as pessoas pensam bem assim: inimigos de Deus são somente pessoas que socialmente são o pior que podem ser, não é? Então os inimigos de Deus no mundo são quem? Ah, é Hitler. Não, um pouco antes, né? Mas eu não vou falar em Karl Marx não, porque ele é mais questão de entendimento, de filosofia, não é de teoria. Mas pensando em termos de ação, é Hitler. Esse é o inimigo de Deus, não é verdade? É Stalin, é Lenin, é Mao Tse Tung, não é? É Che Guevara, é Fidel Castro. São as pessoas que promovem maldade no mundo.
Eles são os inimigos de Deus. Só que Paulo diz, dando ênfase ao fato de que nós éramos inimigos de Deus no entendimento. Antes da ação vem o desejo, vem o entendimento. Éramos inimigos do Senhor em nosso próprio coração. Ou seja, ainda que alguém não manifeste a maldade toda de seu coração, todavia o seu coração é mau. Ainda que uma pessoa não faça barbaridades no mundo, na sociedade, e não atente oficialmente ou publicamente contra o seu próximo, ainda assim, seu coração, o mal está ali. As pessoas invejam, elas cobiçam, elas desejam o que não é delas, as pessoas odeiam. Tudo isso não é a raiz da maldade no coração. As pessoas, embora se postem como sendo pessoas boas na sociedade, rejeitam a Deus e sua palavra. Tudo isso mostra que o ser humano é inimigo de Deus em seu próprio entendimento. E Paulo diz, nós éramos assim, inimigos de Deus em nosso entendimento. E aí é que ele vai chegar na questão das ações pelas vossas obras malignas. É o que ele diz aqui. Então, o que justifica, o que explica nesse sentido as ações ruins no mundo é o coração de cada pessoa. É aqui, não é do nosso coração, que está a maldade. E Paulo diz, Cristo vos libertou dessa realidade. Quando ele toca no assunto do entendimento, podemos lembrar, por exemplo, de Romanos capítulo 3, onde nós aprendemos sobre a nossa depravação total, onde nós aprendemos que na própria natureza humana não há a menor possibilidade de conhecermos a Deus e buscá-lo por nós mesmos. Por quê? Porque Romanos 3 nos ensina de maneira bastante clara, não é? Que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há não há quem faça o bem. Essa é a descrição de Romanos capítulo 3. Como Tiago também nos ensina no capítulo 4, verso 4, não é? Que as pessoas são amigas do mundo e não amigas de Deus. Havia então, irmãos, uma dívida terrível e impagável por nós. É isso que Romanos 6 nos ensina sobre a nossa situação diante do Senhor. Mas nosso Senhor então resolveu esse problema. Isso é a verdade do Evangelho. Ele mesmo quitou essa dívida. Por exemplo, na própria carta de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, o que é que nós lemos? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. A palavra do Senhor nos ensina o que Cristo fez por sua igreja, não é? Ele removeu essa culpa de nós. Um cristão genuíno pode ter essa esperança do Senhor. Lemos, por exemplo, também em 2 Coríntios 5, 17 a 19, sobre essa reconciliação. Ele diz bem assim, assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa é a verdade que aprendemos então sobre quem nós éramos, inimigos de Deus, e a esperança que temos agora em nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, o Senhor nos reconciliou. Vamos pensar então sobre essa reconciliação, porque agora estamos ligados a Cristo. É o que o verso 22 nos diz. Ele fala bem assim, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos pensar então sobre esta bênção de reconciliação, não é? Ensinada justamente e demonstrada na própria Santa Ceia, com o uso da palavra de Deus. Nossa comunhão com o Senhor é, na prática, irmãos, a nossa salvação. É isso que significa ter comunhão com Cristo. Em nosso nascimento, somos participantes de Adão, mas pela graça de Deus, Ele nos tornou participantes de Cristo. Esse é o fato da nossa comunhão. Somos participantes do segundo Adão, do novo Adão, o Adão que venceu, que honrou a Deus. A resposta 76 nos diz sobre as promessas. Ele fala segundo, o que significa na verdade ser unido a Cristo, ou comer, ser alimentado do seu corpo crucificado, do seu sangue derramado. Ele fala segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo que vive tanto nele quanto em nós.
Essa ligação, então, é uma ligação intensa. É intensa pelo Espírito Santo. Às vezes, irmãos, nós não pensamos muito bem sobre o significado da comunhão com Cristo. Mas nosso catecismo usa palavras fortes para falar dessa comunhão com o Senhor. E a resposta 76 nos ensina o que significa comer o corpo crucificado e beber o seu sangue derramado. É ser unido cada vez mais a Jesus Cristo. Esta união tem uma ação progressiva. A partir dessa união, e é o que a ceia nos ensina, nós vamos sendo cada vez mais moldados à imagem do Senhor. Dia após dia, a vida cristã, isso dura a vida inteira, é claro. Para chegarmos à estatura de Cristo, durará a vida inteira, e Ele é que no final, quando voltar, nos transformará de corrupção para incorrupção. Ele realizará essa obra, mas a verdade é que essa ceia, o ensino da ceia, de como nós somos alimentados por Cristo, significa que nós somos cada vez mais unidos a Ele. Cada vez mais. Nós somos aproximados de Cristo, não é? De Deus por meio de Cristo, e cada vez mais, no poder do Espírito Santo, que nos transforma, nós vamos cada vez mais nos ligando a Ele. Cada vez mais. E temos que pensar nas implicações disso. Ou seja, esse ensino nos traz a ideia de que essa união está sempre em crescimento para a nossa vida. Este, por exemplo, é o ensino que o apóstolo João nos traz, no capítulo 6. Cristo olha para a multidão de seguidores e diz essas palavras. João 6, 54 a 56, ele fala bem assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não é o ensino do catecismo? Não é? Ser alimentado por Cristo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, significa cada vez mais ser unido a Jesus Cristo. É por isso que o Senhor está dizendo aqui: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A comunhão verdadeira com Cristo é assim, pelo comer de sua carne e o beber de seu sangue, simbolizados na Santa Ceia. E fala sobre uma união verdadeira e profunda, onde pela fé estamos em Cristo. Ele é a verdadeira comida e bebida que nós tanto necessitamos, que precisamos. Isto é o verdadeiro alimento para a vida eterna. Esse é o ensino que nós temos aqui na Santa Ceia. Ele é o pão vivo que desceu do céu, o maná necessário para nos sustentar no deserto de nossas vidas. É quem Cristo é, o verdadeiro pão, o pão vivo que desceu do céu. Por isso, nós vemos no catecismo que comer do seu corpo crucificado e beber do seu sangue derramado significa cada vez mais sermos unidos ao santo corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está ensinando aos Colossenses, não é? É justamente isso. Ele fala: agora, porém, vos reconciliou aonde? No corpo da sua carne. É o que Paulo diz aqui, não é? Vamos nos ater então à primeira parte do verso 22. Vos reconciliou no corpo da sua carne. Vamos pensar sobre isso. Nós somos reconciliados no corpo da carne de Cristo. Essa expressão realmente é forte para nos falar sobre a sua comunhão, não é? É daí que vem a analogia da verdade em que somos pela fé membros do corpo de Cristo. É isso que significa estar nele, não é? E estando nele, então não há condenação. É o que Romanos 8:1 nos ensina, não é? Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso que significa. Se estamos unidos, não é, a Cristo, se fomos reconciliados no corpo de sua carne, portanto, como corpo de Cristo, não seremos condenados. Esse é o ensino. A pergunta é: você é membro do corpo de Cristo ou é membro apenas de uma igreja local? Tem que haver uma reflexão sobre isso, porque é isso que nos garante salvação. Sermos participantes de Cristo. Reconciliados, então, nós somos mediante a morte de Cristo. É na sua morte que fica manifesta a nossa união com Ele. Precisamos crer nessa verdade e nos considerarmos, sim, mortos. Paulo afirma em Gálatas 2, verso 19 e verso 20, aquilo que cada cristão que diz: eu creio em Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor, cada cristão deve estar pronto também a entender e confessar.
Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós temos que aprender que, como cristãos, essa deve ser a verdade de nossa vida. Ligados a Cristo. Basicamente, então, devemos aprender, irmãos, que se estamos em Cristo, a lei perfeita de Deus foi cumprida em nós. Por isso não há condenação. É isso que a Santa Ceia nos ensina. É a pergunta, não é, que nos ensina isso. Romanos 8 e verso 1 até o verso 4 nos ensina claramente isso, essa verdade. Que porque estamos unidos a Cristo, por seu Espírito Santo, não é? A lei perfeita de Deus se cumpriu em nós. E nós sabemos muito bem que nós jamais cumprimos a lei de Deus. Toda vez que nós ouvimos os 10 mandamentos, fica muito claro a cada um de nós o quão pecadores somos. Mas se estamos em Cristo, unidos a Ele, reconciliados no corpo de sua carne, como a ceia nos ensina, significa dizer que, como Cristo cumpriu a lei perfeitamente, Ele aplica esta bênção a todo o seu corpo. Então, nós lemos em Romanos 8, verso 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E vai explicar o porquê. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível a lei é perfeita, Romanos 7 fala isso, o mandamento é santo, não é? É justo, é bom, mas nós somos escravos do pecado. Nós não conseguimos nos livrar disso. Essa é a verdade. Mas veja, a lei de Cristo, a lei do Espírito, a lei de vida, não é, do Espírito Santo em Cristo, nesse sentido, nos livrou da lei do pecado e da condenação. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, a lei não pode nos justificar. Por quê? Por causa de nossa enfermidade. A lei é perfeita, é maravilhosa, é boa. Mas, como o salmista no Salmo 19, né, vai falar que a lei do Senhor, a palavra dele é mais doce do que o mel. Mas por que a lei não pode me justificar? Porque eu sou pecador. A verdade é que eu sou tão fraco que a lei não pode fazer nada por mim, senão me dizer: você será condenado, você não tem condições de obedecer a Deus, corra para Cristo agora. É o que a lei faz. Então ele vai dizer: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei, ou seja, a santa exigência da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por nossa união com Cristo, a perfeita lei de Deus se cumpriu em nós. É por isso que eu disse no início que comunhão com Cristo, irmãos, significa salvação em nossa vida. É o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que torna esta união tão profunda e possível e que nos dá o alívio da segurança da salvação pelo que Cristo fez por nós. Vamos compreender então esta bênção lendo a explicação na pergunta 76 de nosso catecismo. Observando mais uma vez, segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos, e vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo o são por uma única alma. Destaquemos o fato de que o Espírito Santo vive tanto nele quanto em nós. Romanos 8 também nos ensina, não é? No verso 9, a parte B, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele enviou o Espírito Santo na nossa vida para sermos selados, como Paulo diz em Efésios 1, verso 13 e 14. Sermos selados como sendo propriedade do Senhor. Essa é a bênção que nós temos, não é? É a grande bênção que nós recebemos do Senhor. Portanto, embora Cristo esteja no céu
que nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. Que mensagem, então, de consolo o Senhor traz para a sua igreja, irmãos. Mesmo que o Senhor tenha subido ao céu e esteja agora assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e por isso haja uma distância física entre nós, não é? Todavia, por seu Espírito, nós estamos unidos em comunhão com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele está sentado no trono de Deus, sendo exaltado como grande Rei, mas pelo seu Espírito Santo, que habita nele e em nós, estamos completamente ligados a Jesus Cristo. É por isso que a promessa que ele fez, antes de subir aos céus, aos seus discípulos, em Mateus 28, verso 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É por isso que essa promessa se cumpre fielmente em nossa vida, porque pelo seu Espírito Santo, nós estamos unidos a Ele, e Ele então nunca nos deixou, jamais nos abandonou. Pelo Espírito Santo, Cristo habita em nós, habita em nosso coração, não é? Estamos unidos. Este é o ensino de Paulo sobre a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Partindo então para o final, vamos pensar então agora, irmãos, depois de ouvirmos a consolação que nós temos em Jesus Cristo, a grande bênção que é reconhecer essa maravilha que o Senhor nos deu e termos comunhão com o nosso Senhor, testemunhada pela Santa Ceia. Vamos então pensar sobre as consequências dessa nossa união com Cristo. Porque Paulo vai dizer no verso 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Precisamos, baseado em toda esta bênção, neste verdadeiro milagre, entender que esta união com nosso Senhor tem consequências. A união com Cristo, a comunhão com Cristo tem consequências. E é o que Paulo ensina no verso 23. É justamente isso que ele ensina. As palavras de Paulo aqui nos mostram que a união ou reconciliação no corpo da carne de Cristo não é uma bênção ou um milagre sem efeito. Não é algo sem efeito em nossa vida. Lembre-se, eu às vezes bato no martelo de que a fé verdadeira, a fé bíblica, não é uma fé onde nós nos apegamos àquilo que é subjetivo e abstrato. A fé verdadeira se materializa na vida do crente. A fé deve ser vista na vida do crente, em sua maneira de agir, em sua maneira de falar, em seus gostos, em sua maneira de vestir, em seus compromissos com o Senhor. Tudo isso manifesta a fé verdadeira. Isso é importante, irmãos, porque nos mostra que essa união com Cristo não é sem efeito. Os efeitos são verdadeiros, objetivos e devem ser manifestados em nossa vida. Por isso ele coloca esta condicional: se é que permaneceis na fé. Primeiro ele fala de toda a bênção, de quem nós éramos, de quem nós somos agora reconciliados por meio de Cristo, de que agora estamos unidos no corpo de sua carne, não é? De que agora nós somos sim de Deus por meio de Cristo, mas então ele coloca a condicional: se é que permaneceis na fé. Esta comunhão é uma bênção e uma realidade na vida do verdadeiro crente. A bênção desta comunhão e o alimento verdadeiro que é Cristo é recebido por fé somente, por uma fé viva e verdadeira. O pão não nos dá a bênção. O vinho não perdoa os nossos pecados. São sinais. Cristo é quem faz isso pelo seu Espírito Santo. Quando cremos de fato com a fé que Deus nos deu. A união com Cristo é real na vida de quem realmente crê no Senhor. E o que crê no Senhor manifesta o fruto em sua própria vida. Paulo diz: se é que estáis firmes. Não apenas isso, mas ele também afirma: alicerçados e firmes. É o que ele diz aqui. Temos que estar então alicerçados e firmes na verdadeira fé. E isso significa, irmãos, que devemos estar firmes em Cristo, pois é nele que temos
todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É o que Efésios 2 nos ensina. O que é então estar em Cristo? Paulo mesmo responde dizendo: não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E o que é o Evangelho? Que Evangelho é este? Que boa nova é esta a que Paulo se refere? Este é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. É a verdade de Deus enviar seu Filho ao mundo para salvar da condenação eterna aos seus eleitos, aos seus amados desde a eternidade. É o que nós aprendemos em João 13,16. Não é? É o novo e vivo caminho que Cristo preparou para nós. Caminho que Ele mesmo é. Como nós aprendemos em João 14, verso 6. Eu sou o caminho. É o que Ele diz. Não é? O qual, então, por sua graça, nos dá acesso ao Deus Todo-Poderoso. É o que nós vemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, verso 19 a 22, que diz bem assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse é o novo e vivo caminho que Ele nos preparou. Isso o que é viver em Cristo. É a vida em Cristo. É a bênção que nos dá uma nova perspectiva sobre a lei de Deus. Quem está em Cristo não tem que olhar para a lei de Deus como algo condenatório. Irmãos, a lei de Deus, ela é dura e ela promete condenação a quem não ama o Senhor. Mas quem está em Cristo, para estes que estão em Cristo, não é reconciliados no corpo de sua carne, a lei não é para condenação. Portanto, não precisamos olhar para a lei com esse pavor ou rejeitá-la. Pelo contrário, não é? Isso era a nossa vida de outrora, quando filhos das trevas, filhos da ira. Mas agora em Cristo, reconciliados, podemos sim olhar para a lei do Senhor com prazer e com alegria. E podemos nos dedicar a obedecer essa lei. E sempre saberemos que nós nunca vamos conseguir obedecê-la. Mas a nossa satisfação está em Cristo. E não no que nós fazemos. Somente no Senhor Jesus Cristo. É assim, um cristão verdadeiro, pela obra do Espírito Santo, ele tem prazer na lei de Deus. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 7. Ele fala: no meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo no meu corpo outra lei que luta. Entende? Essa é a nossa realidade. Mas interiormente falando, pela regeneração, sim, como cristãos que estamos ligados a Cristo, temos prazer na lei de Deus. A pergunta, irmãos, esta é uma realidade na sua vida? Como é que você entende a lei de Deus? Qual é a sua perspectiva sobre os mandamentos do Senhor? Para muitos, os mandamentos do Senhor devem ser rejeitados. Para muitos, não é? Os mandamentos do Senhor não são necessários. A pergunta, então, que mostra quem de fato está em Cristo, quem tem paz em Cristo, quem encontra satisfação em Cristo, é justamente, não é? Qual é a sua perspectiva sobre a lei de Deus? Você foge dessa lei ou você se aproxima por Jesus Cristo? Você tenta ir pelo Sinai e então é derrubado por Moisés, ou você então vai até a cruz, se prostra diante de Cristo e nele você consegue subir então ao Monte Santo do Senhor? Temos que refletir sobre isso, irmãos. Não é? Somos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Estar firme na fé, alicerçados em Cristo, é ao participar da mesa do Senhor, ao receber os elementos em nossas mãos, crer que o próprio Cristo nos alimenta para a vida eterna e desejar de todo o coração. Qual é o nosso desejo? Qual deve ser o nosso desejo diante da mesa do Senhor para sermos alimentados por Ele? É: Senhor, alimente a nova vida que o Senhor mesmo nos deu. Alimente no Senhor. Nós precisamos do Senhor, que é o verdadeiro alimento, né?
Fortalece a nova vida, não é? Fortalece a nova vida que alcançaste na cruz por nós. Porque o Senhor ressuscitou. E como Cristo vivo, como nosso Rei e sacerdote à destra de Deus, o Senhor pode alimentar nossas almas sedentas. Alimenta-nos com a esperança da vida eterna. Essas são as consequências de nossa união com Cristo. Sermos cada vez mais unidos ao seu corpo santo, moldados à sua imagem. Em nosso caminho de lutas e dores, nos assemelharmos ao nosso Senhor. E nas alegrias, sermos gratos a Deus por absolutamente tudo. Observemos essa maravilhosa consequência de nossa união com Cristo, irmãos. Efésios 2, 14 ao 18, que diz bem assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, referindo-se aos povos, né? Judeus e gentios. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. É em Cristo que nós temos acesso a Deus o Pai. Nossa união com Ele tem consequências, evidências sérias pelas marcas da nova vida manifestada já hoje. Passamos a amar então a lei de Deus. Isso era impossível. Absolutamente impossível. Seria impossível sem comunhão com Cristo. Sem Cristo, nós não temos um Salvador. Sem Cristo, nós não temos esperança diante da lei de Deus. Sem Cristo, estamos nós, sozinhos, diante de uma lei perfeita, de uma exigência santa e perfeita, sem ter como nos justificar. Sem Cristo, não há quem nos defenda. Sem Cristo, não há um advogado no céu que interceda por nós. Sem Cristo, nem mesmo o Espírito Santo habita em nós e também intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Tudo que temos de segurança, de salvação, é em Cristo. Não é? Agora, reflitam nessa pergunta, irmãos. Que comunhão alguém que despreza os mandamentos tem com Cristo? Ora, se em Cristo fomos perdoados, se nele reconciliados com o Pai, se ele cumpriu a lei perfeita de Deus, se Deus fez isso, não é? Ele cumpriu os preceitos da lei em nós pelo Espírito Santo enviado à nossa vida. Quem que diz ter comunhão com Cristo pode desprezar a lei de Deus? Não é? Que comunhão aquele que despreza os santos mandamentos do Senhor tem com o Senhor Jesus? Será que ser unido pelo Espírito Santo a Cristo nos faz afastar da obediência aos mandamentos do Senhor? Será que a vida de rejeição ao mandamento é fruto da obra do Espírito em nossa vida? Será que estarmos unidos a Cristo, sendo carne de sua carne e osso de seus ossos, não nos faz parecer mais com Ele? E então termos prazer na vontade de Deus, tal como Ele tem? Temos que compreender isso, irmãos. Entender exatamente as consequências do Espírito Santo em nossa vida, nossa união com Cristo. Entendam isso, o desprezo pela lei de Deus é a maior evidência da falta de comunhão com aquele que tem prazer na lei de Deus, isto é, Cristo. O Senhor nessa terra, João capítulo 4, João capítulo 6, ele demonstra o que é o verdadeiro alimento para a sua vida. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Cristo demonstrou em sua própria vida prazer pela lei de Deus. Os salmos que são cantados, como por exemplo o Salmo 19 ou o Salmo 119, são salmos maravilhosos, onde pelo Espírito de Cristo os salmistas expressaram amor, prazer pela lei de Deus.
Por isso eu digo, irmãos, o desprezo pela lei de Deus é a maior evidência da falta de comunhão com aquele que tem prazer na lei de Deus, ou seja, Cristo. Se Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, amar a vontade de Deus como Cristo ama deve ser algo crescente em nosso coração. Se somos um com Cristo, certamente, irmãos, esse amor pela vontade do Senhor deve crescer em nosso coração, dia após dia. Eu quero concluir então dizendo que o drama de nosso Senhor Jesus na cruz, humilhado, sofrendo os horrores por nossa causa, por causa de nossos pecados, tendo sobre si o peso da ira de Deus, nos é lembrado na Santa Ceia. Na Santa Ceia eu sou lembrado de que Cristo pagou aquele alto preço de tanta humilhação, dor, terror em sua própria alma e morte, a fim de que essa verdade, a liberdade no Espírito Santo, fosse cumprida em nós. É isso que aprendemos no Santo Evangelho, irmãos. Contemplamos com os nossos olhos o pão do Senhor partido por nós, o cálice do Senhor dado a nós, e temos a convicção, porque é isso que Ele nos ensina, em nosso próprio coração, de que Ele nos alimenta, e somos constrangidos pelo testemunho do Evangelho que nos dá a visão de Cristo crucificado. Esse é o drama. Eu tenho que ser remetido à cruz. Quando estou participando da ceia, eu não posso olhar e focar meus olhos para os elementos. Eu não posso olhar para aquele pão e para aquele vinho e focar meus olhos no pão e no vinho. Eu preciso focar os meus olhos em Cristo. Eu tenho que levar o meu coração ao Senhor Jesus e lembrar daquilo que Ele padeceu na cruz por nós. Então, que sejamos constrangidos pelo amor dEle, demonstrado da maneira mais horrível diante de todo mundo. Todas as vezes então, irmãos, que nos reunimos ao redor da mesa e escutamos as palavras da instituição, isto é o meu corpo, ou este é o cálice da nova aliança no meu sangue, somos lembrados do preço que foi pago para nos dar salvação, dos clamores de nosso Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Temos que ser remetidos a isso, ao testemunho do Evangelho, e podemos crer que Ele nos alimenta verdadeiramente para que venhamos viver uma nova vida que Ele mesmo conquistou para nós. Ele continua a nos alimentar, irmãos, e assim o fará até que possamos abrir os olhos no reino de Deus, onde haverá abundância de alegria. Tal como o Senhor fez com o seu povo durante 40 anos no deserto. Eles peregrinaram 40 anos e durante 40 anos o Senhor sempre providenciou, à base de milagre, água. Sempre providenciou para eles pão, o maná que desceu do céu. E também até carne para eles. O Senhor jamais deixou de alimentar o seu povo em todos os 40 anos de deserto. Assim também, Cristo nos promete na ceia que Ele nos alimentará para a vida eterna, desde agora até o último dia de nossas vidas, até que possamos abrir nossos olhos no reino de Deus. Quando foi que o maná cessou? Quando Israel chegou à terra prometida. Nós seremos alimentados por Cristo, até que nós possamos abrir os nossos olhos e contemplar o seu reino de glória e entrarmos em seu reino de glória para então desfrutarmos de alegria e de abundância eternamente. É assim que nos alimentamos do corpo crucificado e do sangue derramado de Cristo, sendo pela fé unidos cada vez mais ao nosso Senhor, sustentados na promessa, não é? E qual promessa? Mais uma vez eu quero citar e concluir Romanos 6, versículo 54 ao 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E quem está em Cristo está garantido, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Senhor,
maravilhoso és, bondoso e misericordioso, e sim, nos traz consolação e fortalece a fé que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos ensinar os teus caminhos. Obrigado por mais uma vez reforçar em nosso coração a esperança do Evangelho, do seu cuidado maravilhoso com o teu povo, o teu amor tão claro, tão límpido por teu povo amado. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por cada irmão aqui presente, pelos irmãos que também estão acompanhando em seus lares pela internet. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e ajuda-nos, ó Senhor, a nos agarrar todos os dias a essa esperança bendita. Fortalece-nos, Senhor, pois precisamos de ti. Ajuda-nos, pois tu és o nosso Deus. Pedimos, ó Deus, que abençoe-nos durante todo o dia e venha nos guardar para que logo mais à noite, Senhor, mais uma vez, em obediência à tua santa convocação, venhamos exaltar o teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado por tudo. É em nome de Cristo que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus.